Olá, meus queridos! É muito bom estar com vocês para mais uma aula de História. Meu nome é Daniela Estevam e hoje eu vou estar trabalhando com vocês sobre o populismo e a ditadura na América Latina. Vamos lá para o início da nossa aula? Primeiramente, antes de analisar cada caso específico da América Latina, eu gostaria de conceituar dois pontos essenciais para a nossa aula de hoje. O primeiro, populismo. O que é o populismo? É um governo que tem por característica atender às camadas mais populares, através da representação de um líder carismático, como se fosse um parente, um pai, alguém realmente preocupado com a população. Mas aí vocês me perguntam, professora, e o que isso tem de mal? É que geralmente esse tipo de política era uma fachada, uma característica para ganhar, conseguir votos e o apoio da grande massa trabalhadora. Pois na maior parte das vezes, por trás, esses governos privilegiavam as elites, criando programas, fazendo benefícios para que elas pudessem crescer e continuar no poder. Um outro conceito que é extremamente importante para a nossa aula de hoje é ditadura. Quando falamos de ditadura, estamos falando do cerceamento dos direitos políticos e individuais. Um governo ditatorial, a população não tem o poder, as garantias para que ela possa participar do processo democrático. A democracia não existe. Isso é cerceamento. É limitação do direito civil e político. Além disso, esse tipo de governo, para se manter no poder, utiliza da força como garantia da ordem pública, impedindo qualquer tipo de manifestação e reprimindo duramente aqueles que são contra o seu governo. Além disso, essas ditaduras, elas tinham como característica semelhante também o anticomunismo. E dessa forma, como estávamos num período da Guerra Fria, o apoio direto dos Estados Unidos como representante do capitalismo, além do apoio da classe média, que sempre estava descontente com as políticas que ou beneficiavam a camada mais pobre, quando eram populistas, ou das políticas que sempre defendiam as elites. E numa tentativa de fortalecer essas ditaduras na América Latina, em 1975, foi criada a Operação Condor, que estabelecia uma aliança militar entre as ditaduras da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai e da Bolívia. Esta operação estava marcada por um apoio político-militar que tinha por objetivo perseguir todos aqueles que estavam contra essas ditaduras. Entre as suas principais medidas estava a repressão a esses adversários e a abertura de fronteiras entre os membros participantes. Vou começar falando de Lázaro Cárdenas, que viveu no México e que foi um representante populista entre 1934 a 1940. Antes de assumir o poder, ele participou da Revolução de 1910 no México e foi chefe da cavalaria do exército nesse momento. Ao ser eleito em 1934, tomou algumas medidas que visavam atender a classe mais baixa, como por exemplo, reforma agrária, criação de leis trabalhistas, modernização da economia e estatização das empresas petrolíferas. No entanto, essas atitudes não agradaram a elite mexicana e principalmente os investidores e os capitais estrangeiros. Assim, em 1938, ele começa a diminuir um pouco seu discurso nacionalista e passa a abrir a economia para o mercado estrangeiro, permitindo a entrada de indústrias multinacionais. Um outro governo populista que se destacou na América Latina foi o de Juan Perón, que aconteceu na Argentina. Antes dele assumir a presidência na Argentina, aconteceram alguns fatos que vale a pena se destacar. Em 1943, ocorreu um golpe militar e Perón foi nomeado ministro da Guerra e vice-presidente da Argentina.
Ao ocupar esse cargo, ele vai tomar algumas medidas populistas que vão incomodar um pouco a elite argentina. Entre essas medidas, nós podemos destacar o aumento de salários, a afirmação das leis trabalhistas e dos tribunais trabalhistas, a criação da previdência social e a sindicalização. Entretanto, cabe ressaltar que essa sindicalização era controlada pelo Estado, é claro. Isso fez com que em 1945 ele fosse retirado do seu cargo. Mas com a campanha presidencial acontecendo no ano seguinte, ele teve o amplo apoio popular, característica do populismo. E como a campanha presidencial é extremamente forte, consegue ser eleito em 1946. Como então presidente, ele passa a fazer várias mudanças na Argentina, como por exemplo, reforma agrária, investimento na indústria de base e nacionalizações no transporte, energia, comunicações e instituições financeiras, que passaram a pertencer ao Estado. No entanto, essas medidas tomadas foram feitas sem planejamento, levando a Argentina a uma séria crise econômica. Isso faz com que a população passe a reivindicar por direitos e a se manifestar contra o governo de Perón, que ao invés de mudar algumas posturas, decide reprimir essa população e controlar os meios de comunicação, através da compra de rádios e jornais. Diante de tudo isso, ele até consegue a reeleição, mas em 1955 ele acaba sendo destituído do poder. E não tem como falar do populismo na Argentina sem destacar o papel da esposa de Perón, Eva Perón. Como primeira-dama, ela se destacou pelo carisma, na luta pela liberdade do marido enquanto estava preso, representou a camada popular através de projetos sociais que atendia as pessoas mais necessitadas, ao ponto de fundar o Partido Peronista Feminino e conseguir se eleger vice-presidente da Argentina. Eu trouxe um trecho de um vídeo que mostra um pouquinho da história dela. Eva Duarte de Perón, popularmente chamada de Evita, é uma das figuras mais famosas da história da Argentina. Não somente dentro do país, mas também conhecida no resto do planeta. Ela era uma atriz de radionovelas de segunda categoria que um dia conheceu o coronel Juan Domingo Perón. Em 1946, a ditadura acabou e Perón foi eleito presidente. Um ano depois, Evita já tinha uma ativa participação na administração de seu marido. Sem um cargo formal, ela se encarregava do lado social do governo. Por esse motivo, foi denominada a porta-estandarte dos humildes, a mãe dos pobres e protetora dos trabalhadores. Ao morrer, transformou-se em um mito político. Nos anos 90, a realização do filme Evita, de Alan Parker, protagonizado pela cantora Madonna, baseado no musical da Broadway, gerou um boom evitista em todo o planeta. Mas um câncer mudou o percurso da primeira-dama do peronismo. Aos 33 anos, morreu. Mas a figura política transcendeu a morte. O corpo foi embalsamado e exposto à veneração coletiva até um golpe de Estado em 55. Nunca tinha havido na Argentina tamanha dor popular. O corpo de Evita foi velado por 14 dias no Congresso Nacional. 3 milhões de pessoas foram ao velório, o maior da história da Argentina. Foi decretado luto de um mês. Todos os peronistas foram obrigados a usar gravatas pretas ou braçadeiras em sinal de luto. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro, lojas foram fechadas. Todo o país chorou por Evita. O corpo da mãe dos pobres precisou de um tratamento químico para evitar a decomposição. Depois, foi embalsamado. O funeral foi monumental e planejado em cada detalhe pelo governo Perón, que usou a procissão como um comício fúnebre.
Os militares sequestraram o corpo de Evita, que foi levado para a Itália, onde ela foi enterrada com um nome falso. Em 1973, Perón, que estava a ponto de voltar depois de 18 anos de exílio, fez um acordo com os militares, que devolveram o corpo. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as ditaduras que aconteceram na América Latina. A única que nós não vamos estudar nesse momento vai ser a que aconteceu no Brasil, pois vamos analisá-las separadamente. A ditadura na Argentina vai acontecer de 1976 a 1983. Assim como na maioria dos períodos ditatoriais, uma característica semelhante são as perseguições, torturas, prisões e assassinatos, que na Argentina contabilizaram 30 mil mortos. A Argentina vivia uma crise econômica muito séria e isso ameaçava o sistema capitalista, possibilitando a adoção de um regime socialista no território. Associado à morte de Perón, a instabilidade social e política aumentou ainda mais, permitindo que os militares dessem um golpe de Estado e assumissem o poder. Ao fazer isso, em 1976, a sua justificativa era que os governos civis seriam incapazes de resolver os problemas existentes no território. O primeiro representante militar foi Jorge Rafael Videla, e as suas primeiras medidas foi declaração de estado de sítio, suspensão dos direitos civis, perseguição a socialistas, peronistas e todos aqueles que fossem contra o governo. Em 1981, sob o poder o general Roberto Eduardo Viola, que se vê diante de um conflito com a Inglaterra pela posse do território das Ilhas Malvinas. Essa região já era pertencente aos ingleses desde 1833, mas os argentinos não aceitavam isso e, com os militares no poder, iniciaram um confronto direto com os ingleses, que venceram esse conflito. E os argentinos, além de perder o território, perderam o apoio dos Estados Unidos. Isso fez com que a ditadura começasse a sofrer desgastes e acabou enfraquecendo, levando a uma abertura política. Não tem como deixar de falar desse período ditatorial da Argentina, das mães da Praça de Maio. Milhares de mães foram para a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, lutar por dignidade, justiça e liberdade. Além disso, elas pediam pela vida de seus filhos que estavam desaparecidos. Uma outra ditadura que foi extremamente marcante na América Latina foi a que aconteceu no Chile. Em 1970, Salvador Allende vence as eleições, e isso significava o socialismo no poder. Entre as suas principais medidas destaca-se o aumento de salário, reforma agrária e a nacionalização dos setores de base e da economia. E é claro que isso não agradou a elite chilena, e muito menos ao governo estadunidense. Assim, no dia 11 de setembro de 1973, o general Augusto Pinochet ataca o palácio sede do governo chileno, levando Salvador Allende ao suicídio e ao início de uma ditadura militar no Chile que vai durar 17 anos. Assim como as outras ditaduras, as principais características de Pinochet no governo foram perseguição política e prisão aos opositores, tortura, repressão e execução de opositores, censura, fechamento dos partidos políticos, violação aos direitos humanos, restrição à liberdade de expressão, política anticomunista, alinhamento político ao bloco capitalista, que então era liderado pelos Estados Unidos, e forma autoritária de governar. E foi assim que a ditadura militar no Chile chegou a aproximadamente 40 mil mortos. Até que em 1990, com o fim do socialismo e da Guerra Fria, a população passa a exigir a saída de Pinochet. No entanto, ele não saiu da vida política, continuou como senador vitalício, ou seja, até a sua morte. E só no final da sua vida começou a ser acusado por crimes contra a violação dos direitos humanos. No entanto, ele usou como defesa a debilidade mental e a sua idade, e isso fez com que ele nunca fosse julgado pelos seus crimes.
Além da Argentina, do Chile e do próprio Brasil, Bolívia, Uruguai e Paraguai também adotaram regimes ditatoriais, a maioria deles em meados da década de 70. E a justificativa era sempre a mesma: o medo do avanço do socialismo. E para finalizar nossa aula, eu vou apresentar um caso diferente que foi o que aconteceu em Cuba. Depois de anos de revolução, em 1959, Fidel Castro derruba o governo do general Fulgêncio Batista. As alegações eram os problemas sociais e econômicos pelos quais Cuba estava vivenciando e também o benefício que sempre era dado às elites do país. Fidel Castro e Che Guevara, junto com os revolucionários, tomam o poder e adotam o socialismo como sistema político e econômico. Esse golpe de Estado não vai agradar nem um pouco os Estados Unidos e, como resposta, adota uma retaliação a Cuba e um bloqueio econômico. No período da Guerra Fria, Cuba e Estados Unidos passaram por dois momentos bem delicados. O primeiro foi a invasão à Baía dos Portos. O presidente Kennedy mandou invadir Cuba em 1961 para tentar derrubar o governo, mas acabou fracassando. E o próximo foi a crise dos mísseis em 1962, com a instalação de mísseis nucleares na ilha de Cuba, que estavam direcionados ao território estadunidense. Gerou uma ameaça de guerra, mas que acabou sendo contornada e que depois de acordos resultou na retirada dos mísseis. Fazendo um resumo da nossa aula, a gente consegue perceber que na América Latina ocorreram tantos governos populistas quanto ditatoriais e que isso acabou influenciando diretamente no desenvolvimento desses países. Espero que vocês tenham gostado da aula. Daqui a pouco eu retorno para análise e correção dos exercícios. Um abraço e até mais!